Oi, gente, bom dia. E hoje eu vou fazer uma massa para fazer maravilhas, tá? A Camila Ferreira, ela me pediu para fazer uma massa de coxinha para ela, tá bom? Então, assim que eu puder, Camila, eu faço a massa e posto aqui explicando tudo direitinho para você, tá? Mas hoje eu vou fazer maravilha de mussarela e presunto, tá bom? Então, aqui eu tô colocando 1,5 litro de água. Eu vou colocar aqui também 2 colheres de margarina bem cheia. É colher de sopa, tá? Eu vou colocar aqui o sal. Vou colocar aqui 2 caldos de galinha. Então a gente vai colocar a nossa farinha de trigo aqui aos pouquinhos. Eu sempre uso a farinha de trigo peneirada, tá? Porque assim não fica pelotinha na nossa massa, tá? Gente, eu trabalho com salgados, então todas as massas que eu posto e os recheios são em quantidades grandes, tá? Mas vocês podem estar dividindo isso aí e fazendo em quantidades menores, tá bom? Então aqui a massa já tá pronta. Olha como ela solta, ó. Olha como ela solta do tacho. E ela também não gruda na mão, ó. Ela não gruda na nossa mão, olha. Então esse é o ponto da massa, tá? Pra quem não sabe fazer massa de salgado aí. Agora eu vou levar essa massa lá pra bancada e vou sovar ela, tá bom? Eu até tenho uma mesa ali que eu uso para poder sovar minhas massas de salgado, tá? Mas hoje eu tô com preguiça, então eu vou sovar aqui na pia mesmo, tá? Esse rolo aqui, gente, ó, é um rolo profissional, tá? Porque como eu trabalho com salgados, eu preciso de coisas profissionais para trabalhar. Isso aqui deve ter uns 20 anos que eu tenho esse rolo e ele tá do mesmo jeito, tá? Vocês podem estar usando aí, é claro que quem não trabalha com salgado não vai ter, né? Mas vocês podem estar usando aí um rolo de madeira. Sinceramente, eu não aconselho ninguém a usar garrafa de vidro para fazer esse processo aqui. Porque na hora que vocês vão fazer isso aqui, ó, vocês podem errar a mão, essa garrafa vai bater aqui na bancada e vai quebrar e vai cortar a mão de vocês toda. Então eu vejo muita gente falando assim, ah, se vocês não tiverem um rolo aí, vocês podem sovar com garrafa de vidro. Não, gente, não pode sovar com garrafa de vidro. Garrafa de vidro com contato com isso aqui, ó, vai quebrar e vai machucar a mão de vocês, entendeu? Então, se vocês querem fazer tipo salgado de vez em quando para a família, para as crianças aí, compra um rolinho de madeira. É bom a gente sovar essa massa até ela ficar lisinha, tá bom? Porque aí o nosso salgado não racha. Então, quanto mais você sovar essa massa aqui, mais bonito vai ficar o salgado de vocês aí, tá? Mas esquece garrafa de vidro, pelo amor de Deus. Quem quiser usar, que use, mas eu não recomendo não, é um perigo. Então aqui eu já sovei a minha massa e eu vou colocar ela aqui num prato. Vou cobrir ela, vou tampar ela aqui com um plástico para ela não criar uma película aqui, tá? E vou preparar o recheio. Eu vou fazer maravilha de mussarela e presunto, tá? Esse salgado é muito fácil de fazer, gente. É um salgado que vende bastante. Quer dizer, no meu caso eu faço para vender, né? Mas as pessoas gostam muito, tá? Aí eu vou deixar embrulhadinho aqui e vou preparar o recheio, tá bom? Então eu vou fazer a maravilha de mussarela e presunto, né? A mussarela eu vou ralar no ralador normal. O presunto eu vou triturar aqui no processador, tá? Porque presunto a gente não consegue ralar presunto direito no ralador não, tá? Então toda vez que eu uso presunto, eu trituro aqui no ralador. Eu não sei se dá para fazer esse mesmo processo de triturar o apresuntado, eu uso o apresuntado para fazer os salgados, tá?
Então, eu não sei se dá para fazer esse mesmo processo no liquidificador. Eu nunca testei. Mas eu sei que para ralar presuntado ou presunto no ralador é muito difícil. Então, eu não ralo, tá? E para fazer os salgados, o recheio tem que ficar mais fininho, tá? E se a gente for ralar isso aqui no ralador, vai ficar muito grosseiro e vai furar a nossa massa na hora da gente modelar os salgados, tá? Então eu vou ralar a mussarela no ralador e vou triturar o meu presunto, tá? E daqui a pouco a gente volta modelando as maravilhas, tá bom? Então aqui eu tenho 1 kg de apresuntado e 413 gramas de mussarela, tá? Eu sempre coloco mais apresuntado do que mussarela, tá bom? E agora eu vou colocar aqui orégano. Orégano não tem uma quantidade não, coloca a gosto aí. Mas a gente tem que colocar, tá? Orégano faz parte da mussarela e do presunto, né? Se a gente faz um salgado de mussarela e presunto e não coloca orégano, parece que fica faltando alguma coisa no salgado, né? Aí a gente mistura bem misturado aqui, ó. Gente, tenta deixar esses ingredientes aqui o mais fino possível, tá? Então, na hora que vocês for modelar os salgados aí, se o recheio de vocês tiver aqueles pedaços grandes, sabe? Esses pedaços, eles entram na massa na hora que a gente tá apertando lá, né? Que a gente precisa apertar o salgado. Não pode deixar o salgado com ar, porque senão ele estoura na hora de fritar, né? Aqui o meu recheio tá pronto e eu vou fazer as maravilhas, tá? Eu não gosto de usar luva, mas hoje eu vou ter que usar, tá? Porque na hora que eu tava cortando a mussarela, na hora que eu fiz assim com a mussarela, a ponta da faca, ela entrou aqui na minha mão, tá? Então, deu um corte fundo aqui, ó. Aqui deu um corte bem fundo. E eu vou ter que usar luvas por causa disso. Eu até fiz uma maravilha aqui, ó, para mim poder ver se eu ia conseguir fazer. Mas eu vou conseguir, tá? Vou fazendo aqui devagarzinho, mas eu vou conseguir. Então, eu cortei a mão com a faca, eu coloquei um band-aid lá e coloquei luva por causa disso, tá? E eu coloquei essa gominha aqui para poder segurar, porque essa luva aqui, ela fica saindo da mão, tá? Então, eu vou tentar fazer aqui para poder finalizar o vídeo, tá bom? E outra coisa, eu até poderia deixar esse salgado para poder fazer amanhã. Só que eu já fiz a massa. E massa de salgado não tem como a gente guardar. Se a gente deixar ela na geladeira lá, amanhã ela já vai estar ruim, tá? Então eu vou tentar fazer aqui assim mesmo, tá bom? Mesmo com a mão cortada. Então é por isso que eu tô usando a luva, tá? Faca é um perigo, gente. Eu até tenho muito cuidado, mas de vez em quando acontece, né? Então, como sempre, eu vou pegar aqui os meus salgados. Quem já me acompanha aí sabe, então os meus salgados são de 80 gramas. Eu vou pegar aqui 60 gramas de massa, vou pesar. Vou pesar 60 gramas de massa ali. A luva, ela atrapalha a gente a trabalhar, viu? Só nesses casos mesmo que eu uso. Então, eu pesei 60 gramas de massa. E agora eu vou colocar aqui o meu recheio. Ainda bem, gente, que esse salgado aqui, ele é mais tranquilo para fazer. Se fosse um salgado que exigisse, assim, tanta modelagem, igual a coxinha, por exemplo, talvez eu não ia conseguir fazer, né? Por causa da minha mão que tá cortada. Mas esse salgado aqui dá para poder fazer. Ele é tranquilo, essa maravilha aqui. Aí a gente faz assim, ó. Tira essa rebarbazinha, fecha bem fechadinha aqui em cima para não estourar o salgado, tá? Então a gente fecha aqui direitinho, né? Esse salgado aqui ele é bem tranquilo de fazer, essa maravilha aqui. Então aqui foi 60 gramas de massa e 20 gramas de recheio, tá? E aí tá pronta a nossa maravilha. Vou pegar mais uma aqui, 60 gramas. Vou abrir aqui uma covinha, né, pra gente poder pôr o recheio. Essa massa aqui, gente, é a mesma massa do pastel português, tá? É a mesma massa, pode usar essa mesma massa aqui. É essa massa aqui que a gente usa, tá? Pra fazer o pastel português. Ou risoles, né? Cada lugar o pessoal conhece por um nome, né? Então aqui a gente fecha.
o nosso salgado. A nossa maravilha. Minha mão tá doendo um pouquinho, viu? Mas eu vou ter que fazer assim mesmo. Eu trabalho sozinha, não tem ninguém para poder fazer por mim, né? Esse é o problema de trabalhar sozinha, né? Se eu tivesse alguém para trabalhando comigo, eu poderia deixar a pessoa modelar essas maravilhas aqui, né? Mas como eu não tenho, eu mesmo vou fazer. Vou fazer devagarzinho aqui. Então, assim fica a nossa maravilha, tá? E eu vou terminar de modelar todas elas aqui, que o processo é o mesmo, e a gente volta empanando, tá? Então, gente, mesmo com a mão cortada, eu consegui terminar de modelar as minhas maravilhas. Ficarão assim, ó. Então, agora eu vou empanar os meus salgados. Eu vou ter que continuar com a luva nessa mão aqui, porque, como eu disse, eu cortei essa mão, tá? Então, eu vou ter que continuar com a luva aqui. Aí, a gente coloca os salgados aqui na água e deixa só uns minutinhos, tá? Não deixa muito tempo não, senão o salgado de vocês aí encharca, tá bom? Aí eu vou terminar de empanar aqui e volto mostrando para vocês o resultado, tá? Então, gente, graças a Deus, mesmo com a mão cortada, eu consegui modelar as minhas maravilhas, né? Porque eu já tinha feito a massa e, como eu disse, depois que a gente faz a massa, a gente é obrigado a fazer o salgado, tá? Porque se guardar a massa não fica boa não, tá? Então, esse foi o resultado final das nossas maravilhas, né? Ficaram muito bonitinhas. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Se vocês gostaram, deixa um joinha aí, tá bom? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se aí para poder acompanhar as minhas receitas de pertinho, tá? Se vocês precisarem de ajuda aí com alguma dificuldade em fazer salgado, recheio, massa, modelagem, vocês deixam aí nos comentários, tá? Que assim que eu puder, eu ajudo vocês aí, tá? Se vocês tiverem dificuldade aí com massa, eu faço a massa explicando direitinho. Se for com recheio também eu faço, tá? Na modelagem também eu posso ajudar. Então, se vocês tiverem dificuldade e precisar da minha ajuda, pode deixar aí nos comentários, tá? Porque assim que eu puder, eu ajudo vocês aí, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa um joinha aí. Beijos no coração de todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Então, gente, olha aí as minhas maravilhas fritas, que lindas que fica, gente. Eu vendo as bandejinhas assim, ó. Então, essa bandejinha aí com 6 unidades, eu vendo por R$15, tá? O peso delas é 80 gramas, como eu já disse. Então, espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus.